Sem muita cerimônia, o Bahia pentacampeão da Copa do Nordeste meteu 4-1 lá na Arena Batistão com o Bahia reservão barra base. Não é que foram os titulares do Bahia com Jean Lucas, Caio Alexandre, Everton Ribeiro, Eric Puga, William José, Ademir. Não, foi o time reservão barra base do Bahia que meteu 4-1 no Confiança, com autoridade, com imposição desde o primeiro minuto. O Bahia foi superior em 95% do tempo. Qual foi o recorte que o Confiança foi melhor na partida? Na volta do intervalo até os 6 minutos de jogo. Que tem um chute de fora da grande área, Ronaldo faz uma defesaça, depois tem o gol de Ronald Camarão, o Confiança cresceu um pouquinho no jogo, mas com 8 minutos, Nestor já dá aquele banho de água fria, faz o 3-1, esfria a Arena Batistão, esfria o ímpeto de jogadores do Confiança, resgata o controle total da partida, depois o Bahia faz 4-1, atropelo. Esse placar poderia já ser construído no primeiro tempo. Cauli perdeu 2 gols dentro da grande área, Lúcio Rodrigues perdeu 3 gols dentro da grande área também, 3 cara a cara, um deles na pequena área, que ele dá um carrinho do goleiro praticamente batido. Se fosse no gol era gol, mas ele conseguiu a proeza de chutar a bola para fora da Arena Batistão, dentro da pequena área. Então assim, o Bahia já poderia ter construído um 3-0, 4-0, 5-0 no primeiro tempo. Controle total e absoluto. E mais uma vez, com o reservão, tá, gente? Com o reservão, o Bahia já abre o placar no início do primeiro tempo. Cruzamento de escanteio, Lúcio Rodrigues sozinho, livre, leve, muito solto. Tipo assim, irmão, tu é um profissional de futebol. Ah, então é Série C e tal. Ok, eu entendo que é Série C, mas tu não pode deixar Lúcio Rodrigues dentro da grande área sozinho para finalizar numa bola parada, pô. Tu tá marcando a bola o tempo todo aqui, ó. Pum, pum, tá marcando a bola. Tu não tá marcando o Lúcio Rodrigues. Tem que ser um olho no padre, olho na missa. Ele fica marcando a bola. E a bola chega nos pés do Lúcio Rodrigues. Quando ele percebe, eita, Lúcio tá aqui. Lúcio já faz 1-0 pro Bahia. Com 3 minutos de jogo. E o Bahia avassalador. Com imposição no campo de ataque, com posse de bola, envolvendo e com liberdade no meio campo para trabalhar a posse. Tudo que o Bahia mais queria. E mais uma vez, gente, a gente não tá falando do Bahia titular, seleção brasileira com Juba, com Jean Lucas, não. É o Bahia com Ronaldo no gol, beleza. O único titular do quinteto defensivo. Fred é da base, jogou como lateral direito, improvisado, que ele é zagueiro e jogou improvisado. Gabriel Xavier da base, Rezende é o reservão do reservão. É volante, mas jogou ontem de zagueiro. Fez até um gol na partida. Iago Borducci é o reserva incontestável, porque Luciano Juba faz a temporada espetacular e Iago Borducci está muito mal. Então, é um quinteto que só tem um titular. Aí você vai pro trio de meio campo, com Azevedo, Rodrigo Nestor e Vitinho, na média. Você vê um Azevedo titular, porque Caio Alexandre está lesionado. Rodrigo Nestor e Vitinho são reservas. Vitinho é da base, Nestor é o reserva. E para mim, Nestor ontem foi o melhor em campo, tá? Segundo volante, que participou muito bem dos gols. Deu esse belíssimo cruzamento para Lúcio Rodrigues. Fez uma pintura no gol de falta. Foi o melhor em campo, disparado ontem, Rodrigo Nestor. Cauli, Lúcio Rodrigues e William José no trio de ataque. E aí você vê um trio de ataque que só tem um titular absoluto, que é o William José. Lúcio flutua entre titular e reserva e Cauli também. Então você coloca ali 3 titulares do Bahia, o resto é garotada da base e o outro resto reservão. Gilberto foi banco, Mingo foi banco, Juba foi banco, Everton Ribeiro, banco, Kaique, banco. Pô, são jogadores ali que entram consistentemente na titularidade. E isso é o reflexo do Bahia, não só na final porque tava pegando confiança não, tá, gente? Na esmagadora maior parte da Copa do Nordeste, o Bahia foi com reservão. Não é que o Bahia joga a Copa do Nordeste toda com os titulares e ontem estava jogando para se poupar, já que o adversário era um time de Série C, o 9º colocado. Não. O Bahia, na fase de grupos inteira, praticamente, colocou o time reservão. Teve até jogo que colocou a base contra o próprio Confiança e perdeu por 2-0. Então, assim, essa é a batida do Bahia nessa Copa do Nordeste. O foco é a Série A, o foco é a Copa do Brasil e o foco é a Libertadores. A Copa do Nordeste fica em 4º plano. Como caiu da Libertadores e acabou caindo dos playoffs da Sul-Americana, vamos focar aqui agora na Copa do Brasil e na Série A. Copa do Nordeste, 3º plano. E aí o Bahia colocou os titulares contra o Mirassol no Maião. Estratégia certa. Aí você poupa na Copa do Nordeste e aí depois, para jogar a Copa do Brasil contra o Fluminense, tu vai com os teus titulares 100% energizados. E a estratégia estava certa. Você poderia falar, pô, então ele deveria poupar mais peças no jogo contra o Mirassol para de fato colocar mais energia em campo.
colocar jogadores mais bem preparados fisicamente, já que o Mirassol tá voando na temporada e o Bahia tá meio que se esfarelando fisicamente por problemas de lesões e tal, e jogar quarta, domingo, quinta, segunda e tal, quarta, sábado. Então, naturalmente, o Bahia tá mais desgastado do que o Mirassol. Mas assim, a estratégia para mim foi certa. O foco do Bahia é a Série A. Contra o Mirassol, confronto direto. O que é mais provável? Tu vencer ou pontuar com os teus titulares ou com o reservão barra base? Gente, não dá, né? Se os teus titulares tomou 5, imagina o reservão barra base. Poderia até dificultar um pouco mais, mas ia perder do mesmo jeito. Tu poderia falar, ó, então eu deveria poupar mais 3, 4 jogadores para entrar no segundo tempo. Poderia poupar um Everton Ribeiro, poderia poupar, sei lá, Azevedo, poderia poupar Luciano Juba, poderia poupar Mingo, para essa galera entrar no segundo tempo. E aí o Bahia poderia fazer um enfrentamento mais duro. É uma estratégia. Agora, o reservão barra base ganhar do Mirassol no Maião, esquece, o Mirassol não, ganhou não perdeu um jogo no Maião na temporada inteira, gente. Então calma lá, tá, irmão? E assim, gente, voltando aqui para falar de escalação, enquanto a estratégia de Rogério Ceni tá clara, foi correta, e além disso, o Bahia tem elenco para poupar peças, né? Não é que o Bahia poupou peças para tipo, se eu perder o jogo tá tudo certo. Não, é porque eu mesmo poupando peças, eu vou conseguir ganhar do Confiança na Arena Batistão. Por quê? Porque um time investiu 300 milhões de reais ou mais nos últimos 3 anos, é o quarto colocado da Série A, quadrifinalista da Copa do Brasil, faz uma excelente temporada, uma excelente campanha, tem um elenco muito superior ao do Confiança, que é o nono colocado da Série C, que vai passar mais um ano no campeonato da Série C. Então assim, um é o quarto colocado da Série A, o outro é o nono colocado da Série C. Um joga muita bola a temporada toda e o outro oscila muito e naturalmente a qualidade de grupo que é muito mais limitada do que o próprio Bahia. E aí, dito isso, a gente tem que criticar o treinador do Confiança. Porque assim, ele foi muito burro na estratégia de jogo ontem. Ele colocou um 4-4-2 com 2 jogadores de área. Thiago Santos e Neto Oliveira. Meu amigo, não dá, né? 4-4-2 contra o Bahia, que tu vai ter basicamente apenas uma válvula de escape em transição, que era com Ronald Camarão pela ponta esquerda o tempo todo. O teu time vai estar pendulando, vai estar pendendo para um lado do campo, que era em cima de Ronald Camarão. Aí, além de tu não fazer a marcação-pressão, que era para tu tentar fazer, assumir o controle do jogo nos primeiros 10, 15 minutos, tentar estabelecer uma marcação-pressão para dificultar o Bahia na saída de jogo, que tem um Ronaldo que com a bola nos pés não é um grande goleiro, que tem um Rezende com a bola no pé não é um grande zagueiro, nem volante. Beleza que ontem ele não comprometeu, mas pô, tá longe de ser um primor técnico. Tem um Fred da base que poderia sentir uma final de Copa do Nordeste se o Confiança fizesse aquela pressão, aquela marcação-pressão que o Bahia gosta de entregar rapadura. Tem o Iago Bordus que não tá vivendo uma boa temporada. Então assim, irmão, tu tinha que colocar um 4-3-3 ou um 4-2-3-1 com 2 pontas de velocidade, um centroavante de área, sobe as linhas. A marcação-pressão, quando eu falo, gente, não é aquela marcação 10 metros depois do meio-campo, não. É aquela marcação que o atacante tem que estar marcando o goleiro. Que os pontas tem que estar em cima do lateral, próximo da grande área do ataque do Confiança e da defesa do Bahia. É isso a marcação-pressão. E em momento nenhum, nos primeiros 20, 25 minutos, o Confiança estabeleceu essa marcação-pressão. E no 4-4-2, sem 2 válvulas de escape, só com uma com o Ronald Camarão pela esquerda, tu vai estar fadado ao fracasso. Tu vai estar entregando a bola pro Bahia, tudo que o Bahia mais quer. Tu vai estar cedendo espaços do Bahia no meio campo. E tu não vai ter válvula de escape em transição. Ô, meu amigo, deixa de ser burrinho. A estratégia foi errada. Foi tão errada que ele mexe com 33 minutos do primeiro tempo. Ele teve que tirar um atacante de área e colocar o Brian Camilo para ter um pouco mais de válvula de escape pela esquerda e pela direita. Heitor, se o Confiança mudasse a estratégia, o Confiança ia ganhar o jogo. Eu não tô falando isso, acho que ia perder do mesmo jeito. Mas traria mais dificuldades. O Bahia fez 4-1, mas o 4-1 não traduz o que foi o jogo. Poderia ser 5-1, 6-1, 7-1, 8-1, fácil. O Bahia amassou Confiança do primeiro ao último minuto do primeiro tempo. O 4-1 já poderia ser construído no primeiro tempo, como eu falei aqui pra vocês. Por que não foi? Porque o Bahia perdeu um caminhão de gols. Ponto. E aí, apesar do treinador ter errado, a gente vai trazer aqui o combo dos gols pra vocês de Bahia 4, Confiança 1 nessa Copa do Nordeste. São muitos erros, assim, amadores, pô. São erros que numa final de Copa do Nordeste tu não pode cometer. Por que o Confiança cometeu? Porque o time é ruim. É muito pior do que o do Bahia. Então, tava claro que a disparidade técnica é muito grande, tática e física, e que o Bahia era só questão de tempo para confirmar esse título da Copa do Nordeste.
acabou dando muita sorte, entre aspas, de pegar o Confiança, né? Por quê? No lado esquerdo de chaveamento tinha o Vitória. O Vitória perdeu logo pro Confiança no Barradão, pô. Veja a vergonha que é o trabalho do Vitória de Carpini em 2025. E aí o Confiança passa do CSA, chega na final. O Bahia, oh, meu Deus, coisa boa. Posso poupar meus titulares e parte dos reservas que ainda assim eu vou ganhar o jogo indo e voltando. Aí, meu amigo, mérito do Bahia, demérito de todos os outros, né? Do Sport, do Ceará, do Fortaleza, do Vitória. Todos esses em crise, exceto o Ceará. O Bahia pegou o Ceará na semifinal e passou. Bom, vamos trazer aqui o complemento dos gols, tá? Antes disso, recado para vocês da Montenegro Cargas mais uma vez. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e detalhe, por um precinho justo. Além disso, a Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil a incluir prazo de entrega em proposta para vários trechos do contrato, garantindo confiança, eficiência e transparência em cada entrega. Essa é a Montenegro Cargas transportando compromisso. É carga, viu, pai? Vambora, rapaziada. Primeiro gol do Bahia, em tela aqui pra vocês, como eu já trouxe, com 3 minutos de jogo. Lúcio Rodrigues recebe o cruzamento de Rodrigo Nestor e sozinho na grande área finaliza pra fazer 1 a 0 pro Bahia. Irmão, não dá, né? Tu é um profissional, tu tá marcando a bola, não dá pra admitir, deixando o Lúcio sozinho dentro da grande área. E aí, 1 a 0 Bahia, o Bahia passa a ter confiança no jogo, tranquilidade e vai amassando confiança durante toda a partida. Eu não critiquei ninguém até agora do Bahia, né? Mas eu vou criticar a Cauli. Mais uma péssima partida. Impressionante. Errou tudo. Domínio, passe, chute, perdeu gols. Gols no plural. 2 na grande área. Um que ele recebe o passe de Nestor e finaliza a bola raspando a trave. O outro que ele recebe o cruzamento da esquerda de novo. E dentro da grande área ele fura um chute. Ele poderia chutar muito bem e fazer o gol. Mas o Cauli de 2025 é uma negação. Se o de 2024 já era horroroso, o de 2025 é uma negação. A única chegada de Cauli, a única jogada de Cauli boa durante a partida foi essa aqui. Na origem do segundo gol. Que ele recebe um passe, corta para a esquerda, para a direita, na verdade, para dentro, e solta o passe para Lúcio Rodrigues. Veja só, uma jogada normal de Cauli, ó. Pum. Passe que ele recebeu, corta para dentro, pum, para trás, aliás, e solta o passe. Essa foi a melhor jogada de Cauli em toda a partida. Impressionante. Até contra o Confiança, nono colocado da Série C. O Bahia controlando o jogo, administrando o resultado, massacrando Confiança. Cauli consegue ser o pior em campo, pô. É bizarro, pô. E aí Lúcio Rodrigues recebe o passe e cruza para William José fazer 2 a 0 pro Bahia. Mas isso aqui é cena dos trapalhões, né, gente? Pelo amor de Deus. O que é que o zagueiro tá fazendo aqui, irmão? O zagueiro tropeçou e caiu, porra, num cruzamento fácil de tirar. Ele ia tirar essa bola com os pés, ó. Ele ia tirar essas bolas com os pés, dar aquela espanada, pum, aquele bombom. Ele tropeça e cai, pô. Fica de 4 no chão praticamente. Deixando o William José na pequena área, livre, recebendo o cruzamento. Ele só dá o tapinha no chute mascado, 2 a 0 Bahia. Assim, são erros amadores do Confiança nos gols. A gente não tá falando que o jogador do Confiança tem que dar uma bicicleta, um voleio pra tirar a bola, não, pô. É só ficar em pé, erguido, pô, cabeça erguida, bombom pra fora. O jogador do Confiança tropeça e cai, pô. Tipo assim, pelo amor de Deus, pô. É por isso que a gente falou aqui, quando o Bahia passou do Ceará, o Bahia se consagrou ali, pentacampeão da Copa do Nordeste, não tem muito pra onde correr. O Confiança, apesar disso, no intervalo, voltou um pouco melhor e achou um bonito gol com o Ronald Camarão, numa boa jogada de transição. O camisa 5 do Confiança achou um belíssimo lançamento, um chutão barra lançamento de forma meio que aleatória, mas talvez não tão aleatória assim, porque pareceu ter um pouco de consciência nesse lançamento. E a defesa do Bahia mal postada, não conseguiu fazer a interceptação no passe, a bola passa pelos meias, pelos volantes, pela zaga, pelo lateral, pega todo mundo ali desprevenido. E Ronald Camarão, o melhor jogador de Confiança disparado na partida, fez um bonito gol entre as pernas ali de Ronaldo, 2 a 1 Confiança. Nesse momento, porra, Confiança reagiu no jogo, velho. Vamos lá, talvez tenha jogo. Talvez consiga empatar ali e tal, dificultar um pouco a vida do Bahia. Não. O Bahia faz o 4 a 1, o 3 a 1 numa pintura de Rodrigo Nestor, anestesiando, colocando aquele banho de água fria em qualquer expectativa do torcedor na Arena Batistão, em qualquer expectativa do Confiança, que tá dos jogadores do Confiança no jogo também. Pintura de Rodrigo Nestor de falta, sem chances para o goleiro do Confiança fazer a defesa. Dito isso,
Isso aqui também não dá pra admitir, pô. Olha o jogador aqui do Confiança na base da barreira. O cara não pula uma gilete, pô. Ele não salta uma gilete deitada, pô. Olha isso, irmão. Aí também tu tá de sacanagem, meu irmão. Pula aí. Pulei. Pô, tu não saltou uma gilete deitada, pô. E a bola passa justamente na cabeça dele. O arco foi muito bem feito, golaço de falta de Nestor, méritos pra ele. Mas, pô, irmão, tenta saltar na bola também? Seria legal, né? Saltar na bola. Sim, são erros bizarros, pô, de um time de Série C. De um time de Série C, ó, mais uma vez. Golaço de Nestor, mas, ó, a bola passa justamente aqui na cabecinha do jogador do Confiança. Ele é até baixo também, né? Ele não é um jogador muito alto, não. O camisa 6 do Confiança. Salta na bola, irmão. Salta na bola. Não salta. Golaço de Nestor, 3-1. Aí, de fato, matou qualquer tipo de esperança e expectativa do Confiança na partida. E o 4-1 sai na reta final do segundo tempo. Esse aqui, talvez, dos gols que o Bahia fez, talvez esse é o gol que dá pra gente criticar menos a defesa do Confiança na partida, né? No cruzamento aqui de Michel Araújo, que ele entra no finalzinho do segundo tempo, um desvio de cabeça de Juninho, a bola pega em Rezende e entra. Gol de Rezende aos 40 do segundo tempo. O Bahia vence, convence, goleia, é campeão da Copa do Nordeste, indiscutível e incontestável, tá? Melhor em campo, Rodrigo Nestor. Segundo melhor em campo, William José. Pelo gol, pelas assistências que o William José deixou, Lúcio Rodrigues na cara do gol, mas Lúcio perdeu 3 gols cara a cara. E o pior em campo, Cauli Oliveira mais uma vez. Pior em campo assim, disparado, tá, gente? Rezende fez um bom jogo, Fred conseguiu ajudar, e é mais ou menos por aí. De resto, eu não vou super elogiar ninguém não, tá? Bom, abraço para todos vocês, estamos de volta mais tarde em vídeo. Agora, jogo da volta só para cumprir tabela, né? Se eu fosse o Rogério Ceni, eu colocaria a base mesmo, assim. Bota só a garotada da base aí. Bota Thiago, bota Juninho, bota Fred de novo, bota Gabriel Xavier, Vitinho. Coloca David Martins, Sidney, que entraram ontem na partida também, né? O Baiano colocou um titular ontem em campo, pô. Dos bancários que estavam lá, né? Não colocou um. Então, assim, agora coloca o reserva do reserva, ou a base mesmo, que o Bahia perdendo até por 2 gols de diferença, 2-0, o Bahia vai ser campeão da Copa do Nordeste. Foi fácil, né? Essa final aí, pra quem tá de fora, não teve nem ânimo pra secar. Por que será, né? Tamo junto, rapaziada. Valeu.